Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aqueles e aquelas que fazem parte desse grupo, amante da ciência, amante da doutrina espírita. Em primeiro lugar, o meu relato e o meu desabafo de muita alegria por estar retornando às nossas videoaulas sobre o livro A Gênese. Eu estou gravando esse vídeo no começo da tarde do domingo, 13 de junho de 2021. E estamos começando a gravar a 40ª aula, a aula de número 40. É verdade, um tempo muito grande desde a nossa última aula, né, a aula 39. Talvez eu deva explicar um pouco o porquê desse hiato tão longo, não é? É que, na verdade, eu contraí a Covid, né, ao longo desse tempo, fui internado em estado grave e, por causa disso, os vídeos foram interrompidos, somente por essa razão, por esse motivo. Então, em função da minha internação, depois da alta, né, tem um período de convalescência, o período de você se cuidar. Eu não poderia estar falando muito, meus pulmões ficaram muito comprometidos e por isso o atraso. Mas eu estou aqui de volta, graças a Deus, graças à ciência, graças à medicina. De novo, o meu terno agradecimento a todos os médicos que cuidaram de mim, a todos os enfermeiros e enfermeiras que com muita paciência cuidaram de mim, com muito afeto, com muito carinho, a todos aqueles que me proporcionaram um bem-estar durante a minha estadia na unidade médica, no hospital, a minha gratidão a todos eles, a esses anônimos que não aparecem, que não se apregoam, que não fazem comerciais, mas eles que provocaram a minha vida, que restabeleceram a minha vida. Então, a minha gratidão a Deus acima de tudo, a ciência, a medicina sendo uma de suas filhas e todos aqueles e aquelas envolvidas com a medicina, que é esse comprometimento com a ciência, que é esse comprometimento com aquilo que é pesquisado, que é avaliado, que está longe do mito, que está muito longe do misticismo. Então, muito obrigado. É por causa de toda essa equipe que eu estou aqui vos falando mais uma vez. Então, vamos retomar, né, sem mais delongas, como se diz, vamos retomar o nosso trabalho. Lembrando, a pandemia continua, são mais de 2.000 vidas sendo perdidas todos os dias. Por favor, não baixem a guarda, não é hora de se aglomerar, não é hora de voltar a se reunir presencialmente, não é hora de estar fazendo visitas a quem quer que seja. A doença ainda continua presente, ela é grave, gente, não menospreze os poderes do SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19, esse vírus que está causando essa pandemia que começou a nos afetar desde o começo de 2020. Não abram mão dos cuidados que a ciência nos delega, né? O uso de máscara se você precisar sair, lavar as mãos constantemente, evitar ficar muito próximo das pessoas, evitar abraços, evitar contato mais próximo. É duro, eu sei que isso pede de todos nós um nível de paciência muito grande, mas precisamos sermos fortes e pacientes. As vacinas estão aí, elas já estão chegando. Graças a Deus, no dia
12 de maio eu tomei a minha primeira dose da vacina, que foi a AstraZeneca. Agora, no dia 12 de agosto, está aprazado para eu tomar a segunda dose. Até lá, muito cuidado, as vacinas estão chegando, isso é muito bom. A única maneira de se livrar dessa doença é através da vacina. Não existe medida preventiva, não existe remédio milagroso. Não acredite no tão chamado kit Covid, não acreditem nessas normas que são totalmente ilusórias, isso não funciona, muito pelo contrário, leva ao agravamento de muitas situações. Eu mesmo conheço algumas pessoas que desencarnaram, que morreram precocemente, poderiam ter sido curados mesmo da Covid, mas pelo uso insistente desses medicamentos ditos preventivos, né, o chamado kit Covid, cloroquina, azitromicina e por aí vai, levou foi a morte de muita gente. Então não caiam nessa encarecidamente. A única prevenção quanto à Covid é o cuidado que você tem que ter consigo mesmo e assim sendo para com os outros também. Uso de máscara, uma máscara adequada, higienização das mãos, do próprio corpo, evitar se aglomerar, enfim, todas aquelas precauções que eu já falei anteriormente. Isso sim vale a pena, isso sim salva vidas. E a vacina, tomem a vacina, não tenham medo de nenhuma delas. A vacina que tiver disponível no posto, quando chegar a sua vez, ofereça o braço assim com muito carinho, com muito sentimento de gratidão a Deus e à ciência por ter nos concedido uma cura para essa doença. Não duvidem disso, a solução é a vacina. O Ministério da Saúde tem relatos, a Organização Mundial da Saúde tem relato de inúmeros países, como Israel, por exemplo, como o Canadá, por exemplo, que já erradicaram praticamente a doença em função de vacina. Os Estados Unidos já estão voltando ao normal, inclusive com cinemas abertos, partidas de esporte já com pessoas presentes, restaurantes já com pessoas sem a obrigatoriedade do uso de máscara, porque eles estão vacinando, vacinando e vacinando. É a única solução que nós temos. Não caiam em fake news, não caiam em desserviços. Desculpa, vacinem-se, aproveitem, chegou a sua vez, não duvidem, ofereçam o braço carinhosamente, porque isso sim salva vidas. E se você conhecer alguém que duvide de vacinas e que não queira tomar, ou que já tomou a primeira dose e está se recusando a tomar a segunda dose, tente convencer essa pessoa do que é o correto, e o correto é aceitar vacinas, isso salva vidas. Bom, vamos então retomar os nossos estudos, né? A nossa última aula postada foi a aula 39. Vamos começar hoje na aula 40, né, de estudo da obra, né, do livro A Gênese. Nós estamos estudando o capítulo 10, que se chama Gênese Orgânica, né? De maneira muito rápida, né? De maneira muito en passant. Essa parte inicial do livro A Gênese, né? Na introdução, já no capítulo Caracteres da Revelação Espírita, onde debatemos, estudamos o propósito dessas revelações, como elas chegaram até nós, qual que é o papel dos espíritos nessas revelações e qual o nosso próprio papel nelas também, de pesquisadores, de avaliadores, através de experiências e estudos, de certa forma, às vezes até complementar esse conhecimento. Tudo isso está abordado nos nossos vídeos anteriores, desde a videoaula 1, até antes dela, né, na videoaula introdutória, até a videoaula de número 39.
Ao longo de todo esse estudo, nós vimos abordando o sentido, o sentido bem ligado, consistente à palavra Gênese, né, que quer dizer origem. E aí vimos já nossas dissertações acerca da origem do universo, a origem do próprio espaço e tempo, né, no evento conhecido pela ciência como Big Bang. Vimos a origem das galáxias, dos sistemas planetários, a origem da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Debatemos acerca da origem da nossa linda joia azul, do nosso planeta Terra, né, como eu costumo chamar. E agora estamos em pleno capítulo 10, né, 10º capítulo, estamos vendo, debatendo a origem orgânica, como apareceu na Terra a origem da vida, não especificamente já a vida inteligente, mas a vida bacteriana, né, a vida microbiana, a vida unicelular, a vida mais simples, né, a origem da vida orgânica. Na verdade, tentando responder a pergunta de como a matéria não viva tornou-se a matéria viva. E esse é um assunto muito debatido pela biologia, pela biogênese. Cientistas ao redor do mundo inteiro se debruçam em pesquisas, experiências de laboratório, se debatem em conjecturas que possam nos levar a entender como a vida na Terra surgiu. Então, dando continuidade a essas assertivas, a essas explicações nesse capítulo especificamente do Allan Kardec, vamos então dar continuidade. Então, para quem desejar acompanhar, né, diretamente do livro, nós vamos começar então no capítulo 10 de o livro A Gênese, né, de novo, capítulo 10, e nós terminamos a videoaula 39 no item 7 do capítulo 10. Só para nós tomarmos assim o ritmo, né? Recapturarmos o fio da meada, como se diz, eu vou repetir só o item 7 para nós darmos partida, né? Darmos início à nossa aula e compreensão do que vem posteriormente. Então, no item 7 do capítulo 10, Kardec nos descreve o seguinte: os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar água, por exemplo, são necessárias uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se 2 partes de oxigênio forem combinadas com 2 de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á deutóxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém noutra proporção. E aqui, como já dissemos anteriormente, né, é a lei das proporções. Os elementos são os mesmos, às vezes, mas dependendo da proporção, nós vamos ter substâncias, por assim dizer, totalmente diferentes, né? Um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, né, o H2O, dá água. Se nós acrescentarmos um átomo de oxigênio nessa combinação, ficando H2O2, nós vamos ter algo totalmente diferente da água. Teremos a água oxigenada, que é venenosa para o nosso consumo. Então, a lei das proporções nos permite, aliás, a combinação de vários elementos. E esses elementos são aqueles átomos lá da tabela periódica, né, que começa com hidrogênio, depois hélio, nitrogênio, oxigênio, enfim, até os elementos transurânicos e por aí vai. Qualquer dúvida, para quem se interessar mais por esse assunto, eu convido a que faça uma visita lá na tabela periódica dos elementos, lá na química. Então, que fique bem claro, a lei de proporção é a lei que define a estabilidade das substâncias.
O sal de cozinha, por exemplo, o sal que nós usamos para dar gosto aos nossos alimentos, é a combinação de um átomo de cloro com um átomo de sódio, ambos ionizados, né? Você tem o Na+, e o Cl-, ou seja, o átomo de sódio perdendo uma carga elétrica, junto com o cloro ganhando uma carga elétrica, a combinação desses dois elementos químicos nos dá o sal de cozinha, aquele pozinho branco que o sal que, enfim, tempera o nosso alimento. Dando continuidade, então, e agora partindo de um item inédito, né? O item 8. O item 8 do capítulo 10, ele nos diz exatamente o seguinte: tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares, combinados em proporções diferentes. E aqui Kardec está aludindo aos elementos da tabela periódica. Se nós olharmos os elementos da tabela periódica, né, até o número 92, que é o urânio, que a partir dele são elementos totalmente instáveis, e depois a grande maioria são elementos, não todos, mas a grande maioria são elementos artificiais, mas até o elemento químico 92 se encontra na natureza. Então você fica pensando, 92 elementos químicos, quantos tipos de substâncias existem no planeta Terra? Sal, leite, sangue, a água, a clorofila, tantos tipos de materiais, só para dar o exemplo, né? É muito parecido, uma analogia que nós podemos tecer com relação às letras do alfabeto, né? As letras do alfabeto, por exemplo, o alfabeto que nós usamos, o A, B, C, D, até o Z, são em torno aí de 20 e poucos, 23 letras, porém, quantas palavras resultam da combinação dessas letras? Quantas frases, quantos textos maravilhosos de poesia, de literatura, de cartas, de palavras que usamos nas redes sociais, de discursos, enfim. Da mesma forma, se você representar cada elemento químico por uma letra, por exemplo, a combinação dessas letras vão nos dar as diferentes substâncias contidas no universo conhecido. Continuando ainda no item 8, Kardec assim se refere. Por exemplo, né, e aí ele dá o exemplo dessa combinação de elementos químicos. O oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou a ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como o litargírio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. Essas substâncias aludidas aí da combinação do chumbo com o oxigênio são substâncias realmente letais e totalmente tóxicas, e muitas dessas substâncias, às vezes, são produzidas por algumas indústrias que elas colocam esses dejetos nos leitos dos rios. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse ato criminoso por parte de muitas empresas, principalmente da área da fabricação de papel e de outras áreas também da indústria. E aí Kardec continua. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a soda potássica. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal. Os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como a mármore, a cré. As estalactites das grutas, unidas ao ácido sulfúrico, formam o sulfato de cálcio, ou gesso, e o alabastro. Os ácidos fosfóricos, o fosfato de cal, base sólida dos ossos, o cloro e o hidrogênio formam
o ácido clorídrico ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho, como nós já havíamos comentado aqui quando eu estava dissertando sobre o sal de cozinha. Então observe aqui, já na época de Kardec, lembrando que essa obra, esses escritos aqui são de 1868, e Kardec já tinha ideia já da composição de ácidos, de carbonatos, enfim, da composição de certos minerais, como a calcita, como a mármore, como a cré, como a gré, como muitos outros minerais formados, inclusive, da aglutinação do cálcio com o oxigênio e o hidrogênio. A menção que ele faz à estalactite, né? A estalactite, aquelas pontas assim pendentes das grutas, né, das cavernas, ali é uma gotinha de água, né, que vai caindo constantemente, ali vai trazendo minérios de cal ou de calcita, e esses minérios vão se aglomerando até formar aquela estrutura mineral descendente, que é a estalactite. Quando ela chega a cair no chão, quando ela chega a se depositar no chão, ocorre o contrário. A estrutura mineral, ela vai aflorando do chão para cima, né? Recebendo o nome agora de estalactite. Estalactite para baixo, estalagnite para cima. Bom, no item 9, Kardec assim se pronuncia. O item 9, né? Até agora, eu acho que está bem claro, né, a preocupação do codificador de nos mostrar que é através da combinação dos elementos químicos que nós temos aí todas as substâncias, na verdade, que existem na Terra, no nosso planeta. Qualquer material que vocês olhem em volta, o plástico, o material utilizado para fabricar o celular no qual vocês estão me assistindo, ou o computador, o livro que vocês leem, o tecido que cobre os nossos corpos, o cálcio, por exemplo, que está nos nossos dentes e ossos, o ferro, que é parte componente do nosso sangue, o nitrogênio, que é parte componente dos nossos músculos e do nosso conteúdo genético cromossomial. Então observem que a tabela periódica, e eu repito porque é muito importante, carregando aqueles elementos químicos que eu já citei, eles são responsáveis por todas as substâncias químicas que nós conhecemos aqui na nossa linda joia azul. Dando continuidade, então, no item 9, Kardec assim se manifesta. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatilizados, seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém, no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos, etc., na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatilizáveis se volatilizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e de novo se formariam as antigas combinações. Bom,
Aqui vamos nos lembrar das nossas aulas anteriores, né? Vamos nos lembrar que há mais ou menos 3,5, 4 bilhões de anos atrás, a nossa linda joia azul não era uma linda joia azul, era uma linda joia vermelha, incandescente, com lava cobrindo a superfície de toda a Terra, com extensas nuvens de gás, de poeira, de muitas substâncias químicas. Era um total caos o nosso planeta. E aí todos esses fosfatos, todos esses carbonatos, todos os elementos da tabela periódica, eles estavam, quer seja na sopa primordial, quer seja na lava, né, que é o material derretido, material mineral derretido, quer seja em estado de suspensão na atmosfera, em forma de nuvens gasosas. Com o passar do tempo, ocorreu o resfriamento da Terra, né? A parte da Terra, a crosta da Terra foi se solidificando, criando então aquela parte terrosa, aquela parte de a lava, né, o magma derreteu, dando origem às primeiras camadas calcárias, aos primeiros terrenos sólidos. E isso facilitou o resfriamento mais ainda da Terra. A Terra se resfriando e em contraste com muitas zonas ainda de calor, ou seja, esse choque de uma massa quente, nebulosa, que existia na face da Terra, o choque com a superfície já resfriada, representada pelo calcário, trouxe a presença de chuva, e esses elementos químicos precipitaram sobre a Terra. E aí, não só no contato com a rocha, mas esse material, né, esse material liquefeito pela precipitação através da chuva, caindo na terra e ganhando os rincões, os veios, as ranhuras e penetrando a terra, as reações químicas começaram a acontecer. As substâncias químicas, como nós falamos anteriormente, começaram a realizar o prodígio da combinação entre elementos diferentes e ou iguais, mas presididos pela lei da proporção, foram então formando os materiais que hoje formam a nossa linda joia azul, né? A água, os outros minerais, a terra foi terraformada, começou a ganhar forma, as nuances e as paletas de cores que hoje nós enxergamos na nossa linda joia azul, até para que o terreno, observe que na verdade nós estamos caminhando para isso, para que o terreno esteja sendo ou estivesse sendo lentamente preparado para o aparecimento da vida. É isso, na verdade, que nós estamos vendo. É a Terra sendo preparada a nível químico para depois aparecer a era da bioquímica, ou seja, a química com outras leis também de proporcionalidade, mas guiado também por inteligências que sequer suspeitamos e fundamentado em leis naturais da física e da química, principalmente, para que pudesse aparecer a primeira molécula orgânica. Na verdade, é esse o trajeto, é essa a trajetória que nós estamos perseguindo, que nos leva agora ao nono, né? Ao décimo item aqui do capítulo 10, onde Kardec nos descreve o seguinte: estas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Olha só, quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como o fizeram a astronomia e a geologia de outros pontos de vista. E aqui é interessante porque Kardec faz uma dissertação sobre isso, é muito importante, importantíssimo, aliás, sobre como o conhecimento das ciências nos leva a compreender a origem das coisas.
Ou seja, a química, o estudo da química, a compreensão da química nos leva à compreensão do aparecimento das substâncias, o aparecimento das coisas que compõem o mundo. Assim como os conhecimentos de astronomia, de geologia, nos faz compreender como apareceram as estrelas, como apareceram o nosso lindo sol amarelo, por que o céu é azul, o aparecimento das galáxias, dos buracos negros, dos superaglomerados massivos, dos outros planetas, como apareceu o nosso sistema solar. O estudo da astronomia e da astrofísica nos leva, e da geologia também, nos leva a compreender essas formações. Assim como a química nos leva a compreender, por exemplo, como a água é formada. 2 átomos de hidrogênio ligado a 1 de oxigênio nos dá uma molécula de água. Juntando um monte de moléculas de água, nós temos esse líquido tão maravilhoso que nós bebemos e que sustenta a vida na nossa linda joia azul. Bom, continuando aqui os textos do Kardec, né? No item 11, ele descreve o seguinte: na formação, item 11 do capítulo 10, tá? Não esqueçam. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assume certas substâncias, ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa formação, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor d'água durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas. E aqui uma nota muito interessante que Kardec fala sobre a formação sobre a cristalização, né? O sal de cozinha ou o cloreto de sódio, ele é em forma cúbica, tá? Uma molécula de cloreto de sódio ligada a outras moléculas de cloreto de sódio, ela forma um cubo. É uma caixa, um dado, é só lembrar um dado. A nível microscópico, as moléculas de sal juntas umas às outras, elas formam dadinhos, microdadinhos, que são cubos de cloreto de sódio. Claro que nós não percebemos isso, nem com os olhos, nem quando a nossa língua toca no sal, mas a forma geométrica do cloreto de sal é de dadinhos, de pequenos dadinhos. Acho que todo mundo já viu, inclusive tem um filme muito bonito da Disney, né, o Frozen, quando a princesa lá gelada é rainha, não sei, quando ela forma o castelo dela pela cristalização do vapor d'água, e aí formam fractais, né? Essa forma geométrica formada pelo vapor d'água congelado é chamado de fractal, aquela forma linda de se ver. É só vocês procurarem na internet imagens do vapor d'água congelado em forma de fractais, para vocês terem uma ideia da beleza, da extraordinária criatividade que a natureza tem nessas formas geométricas quando dá solidificação. E é muito bonito ver que o nosso codificador já apreciava, já dava valor a essas formas no passado. E aí, continuando, né, ele prossegue. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós, infinitamente pequenas, mas que não deixam por isso de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem, segundo o exigem suas formas, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo, ou primeiro centro de atração, e a construir um conjunto simétrico. Aqui Kardec está nos
está nos mostrando como funciona a lei de atração cristalina. Esses átomos e moléculas precisam formar uma figura no espaço. Para isso se usa de centros geométricos. Cada centro geométrico vai atrair as moléculas numa certa lei de proporcionalidade e formação, cujo resultado final pode ser um cubo ou dadinho, pode ser uma forma aproximadamente cônica, pode ser uma forma espigada em forma de agulha, pode ser uma forma piramidal, e aí a natureza tem diversas maneiras de expressar a sua criatividade. Prosseguindo, Kardec assim se manifesta. Não é? A cristalização, ele ainda está falando da cristalização. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau de temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde não haver cristalização propriamente dita. E é muito fácil chegar a essa conclusão, extremamente fácil, visto que nós já vimos que quando a Terra estava no estado incandescente, pastoso e líquido, ou seja, quando preponderava as altas temperaturas e as altas correntes de agitação ou convecção, nesse momento da nossa história de formação, não haviam formas porque com a alta temperatura e a agitação, as leis da natureza não poderiam agir para formar a ordem, para dar vazão às formas geométricas inteligentes. Foi necessário realmente cair a temperatura, diminuir assim a energia cinética entre gases líquidos e colóides, para que as leis de atração moleculares começassem a agir e formar os sólidos e substâncias que hoje nós conhecemos. Kardec prossegue, inclusive, nessa explicação, no item 12, nos escrevendo exatamente o seguinte: a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Não esqueçamos que o capítulo que nós estamos debatendo, estudando agora, né, o capítulo 10, intitula-se A Gênese Orgânica. E aqui no item 2, Kardec já começa a pincelar os primeiros princípios acerca dessa gênese, né? De novo, item 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os compostos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono os que desempenham papel principal. Os outros entram acessoriamente, como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais. Nos animais, todas essas substâncias, né? Nos vegetais, nós temos as substâncias, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, tudo isso aparecem nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral.
Aqui, com muita propriedade, Kardec está nos informando que os blocos de formação, a estrutura primitiva que forma a matéria orgânica, inclusive, principalmente nós, que somos seres orgânicos, são aqueles elementos que estão lá na tabela periódica, que começa lá com o hidrogênio, e de maneira que está na natureza, até ali o plutônio, mais ou menos. Depois disso, a maioria são elementos de decaimento ou elementos artificiais. Esses elementos compõem minerais, água, plantas, insetos e animais, até mamíferos superiores como golfinhos, baleias, até chegar ao ápice da criação orgânica, pelo menos é o que se acredita, às vezes eu tenho até umas dúvidas, mas acredita-se que nós sejamos o ápice da criação. Às vezes eu duvido disso porque eu não entendo como é que o ápice da criação faz guerra, mata pessoas de fome, de ódio, de raiva, de sede, mas isso é outra história, né? Kardec, ele já tinha um estudo premente até dos elementos químicos mais básicos que fazem parte da constituição dos nossos ossos, músculos, sangue, pele, por aí vai, quando ele fala no oxigênio, no hidrogênio, talvez nos textos de vocês ele fala no azoto, mas o azoto é como era conhecido o nitrogênio no século XIX. Em meados do século XIX, portanto, data em que essa publicação estava viria a lume, não se conhecia ainda especificamente o nitrogênio. O nitrogênio era conhecido como uma forma alotrópica do oxigênio, e aí é por isso que se chamava azoto. E então, onde tiver escrito aí azoto, vocês sublinham e colocam do lado o termo nitrogênio. O carbono, né, inclusive, a partir disso surgiu toda uma química voltada para substâncias orgânicas, que é a química do carbono ou química orgânica. A química orgânica é toda uma química voltada ao estudo das substâncias compostas pelo carbono. E aí há um adendo não, há uma nota de rodapé aqui no item 12, que na minha edição, que é a edição do Guilherme Ribeiro, é a nota 57, que há um quadro até especifica a quantidade de tais elementos químicos na constituição do açúcar da cana, do açúcar da uva, do álcool, do azeite de oliva, dos óleos de nozes, da gordura, da fibrina. No açúcar da cana, por exemplo, nós temos 42,470% de carbono, temos 6,9% de hidrogênio, 50,630% de oxigênio, não temos azoto, por exemplo. No azeite de oliva, por exemplo, nós temos a proporção de 77,210 de gordura, 13,360 de hidrogênio e 9,430 de oxigênio na composição do azeite de oliva, que dá aquele óleo maravilhoso que nós usamos nas nossas saladas. E aí tem essa tabela muito interessante que já pelo menos descreve, né, alguns produtos da química orgânica ou da lei orgânica que se estabelece entre as substâncias. O que nos leva então agora para o item 13. O item 13, nele Kardec assim se expressa. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva não há vinho nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo a que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool.
de sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. E aqui, minhas amigas e meus amigos, Kardec, de maneira muito sutil, ele fala de uma lei que é uma das leis mais extraordinárias do universo, que é a lei da transformação. Na natureza, tudo se transforma. Na verdade, tem até uma lei estudada na química geral, que é a lei de Lavoisier, onde Lavoisier diz, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É inclusive uma lei da química muito verdadeira. E aqui Kardec utiliza o belíssimo exemplo do vinho, né? Aqueles, aliás, que como aqueles e aquelas que como eu são apreciadores do vinho, pois eu gosto sim de um bom vinho. O vinho é o resultado da fermentação do açúcar da uva. O açúcar tem a sua frutose, que é o açúcar natural da uva, ocorre uma decomposição de hidrogênio, oxigênio e carbono, que se reagrupam, que se transformam numa maneira diferente, dando o aparecimento ao álcool, que vai derivar aí essa substância extraordinária que é o vinho, né? E os apreciadores de vinho podem entender talvez com mais detalhes isso que eu estou dizendo. Seja como for, fica aqui a assertiva: bebam com moderação, aqueles que gostarem de vinho, né? Um cálice de vinho, assim, durante uma refeição já é uma coisa de bom tom. Não precisa, tudo na vida é uma questão de temperança, de proporção, de proporcionalidade. Uma coisa é você tomar uma taça de vinho, né? Outra coisa é você querer tomar uma garrafa inteira de vinho numa refeição, né? Na nossa vida, aliás, a própria vida é um convite que nós temos à temperança, ao equilíbrio, a nos livrarmos dos exageros, nos livrarmos da polarização, que sempre nos leva ao fanatismo, que sempre nos leva ao absolutismo, que sempre nos levam ao reacionarismo, que só traz desequilíbrio e danos nocivos, né? Bom, Kardec fala também, olha, além do vinho, né? Kardec, inclusive, tomava bons vinhos, como todo bom francês, né? Enfim, e Kardec nos dá outro exemplo aqui no pão, né? Onde ele diz assim, ó: no pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem ossos, nem bilis, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constituintes. E aqui, belíssimamente, Kardec nos fala muito sutilmente de um extremo laboratório químico que temos em todos nós. O nosso corpo físico contém um laboratório de química extraordinário, que é o nosso sistema digestivo. Sempre que nós comemos qualquer coisa, um pedaço de pão, uma coxinha de frango, um fígado acebolado, um bom filé já está me dando água na boca, um bom filé de salmão com um bom arroz piemontês, isso regado a um bom vinho seria de bom tino, né? Mas se você preferir o suco de uva ou um suco de qualquer outra fruta, ou mesmo beber sem nada, com um copo d'água, também é delicioso. Toda essa matéria, né, a carne, a verdura, a salada, o pão, o vinho ou o suco, na nossa máquina química, no laboratório químico que temos em nós, que é o aparelho digestivo,
ele vai decompor, vai separar as substâncias químicas nutritivas, né, os nutrientes de que o nosso cérebro precisa, do que o nosso tecido capilar precisa para crescer e se manter, do que a nossa pele, a nossa tez necessita para manter a sua cor e propriedades protetoras de todo o corpo, para que haja manutenção do cálcio das nossas unhas, dos nossos dentes, para que a estrutura da nossa retina nos olhos continue trabalhando bem, para decodificar a luz em impulsos elétricos, enfim, para que todo o nosso organismo funcione, esse laboratório da vida que está em todos nós, que é o sistema digestivo, trabalha, pode-se dizer, quase que exclusivamente nessa lei de transformação, que é você decompor, quebrar, separar, reorganizar, reagrupar elementos químicos em outros tipos de substâncias, que no nosso caso, no caso dos seres orgânicos, e isso funciona não só para nós, seres humanos, funciona para golfinhos, baleias, elefantes, uma formiguinha, uma borboleta, uma abelha, uma aranha, uma samambaia, um lírio, um abacateiro, e funciona então para todos os seres vivos. Esse metabolismo vindo através da digestão, claro que os padrões de digestão vão variar de organismo para organismo, mas esse laboratório químico, essa máquina química tem em comum o mesmo objetivo: transformar os alimentos em substâncias químicas nutritivas que vão servir para as mais diversas funções no nosso organismo. E aí Kardec continua ainda no item 13, tá, gente? Ainda estou no item 13. E aí, olha que interessante. Na semente de uma árvore, tampouco há madeiras, folhas, flores ou frutos, e fora erro pueril crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. É que no passado, quando não havia ainda microscópio e as pessoas não tinham ideia do que estavam dizendo, se achava que a semente guardava o organismo que ela ia gerar em miniatura. Por exemplo, um abacateiro, que eu falei. Então, no passado, se você pegasse isso, eu estou falando de lá do século XVIII, começo do século XIX, achava-se que se você abrisse a semente de um abacate, você ia encontrar uma miniatura de um abacateiro lá, e que ele só ia crescer. Se você encontrasse o caroço de uma azeitona, tinha lá uma azeleira lá, em miniatura, que depois iria crescer. É por isso que Kardec diz assim, ó, eu vou reler. Cadê, ó? Ele diz assim, ó, fora erro pueril, cresce que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. É por isso que Kardec relata isso. Quase não há sequer na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha de uma árvore. Ela contém um germen que desabrocha em sendo favoráveis às condições. Esse germe se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira no ar. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como nos animais formam o sangue, levada pela circulação a todas as partes do vegetal. A seiva, conforme o órgão a que vai ter e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em lenho, folhas e frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bilis, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto ou nitrogênio, né? E carbono, diversamente combinados.
E aqui vamos compreender isso direitinho, que aqui tem um erro crucial do Allan Kardec, né? Quando ele diz que o sangue, nosso sangue se transforma em carne, em ossos, em músculos, em bile, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Assim como não é a seiva, não é a água e os gases atmosféricos que transformam a planta num sentido bem absoluto, não é isso que transforma, ou seja, a água, gases atmosféricos e seiva, não é isso que transforma a semente da planta na árvore propriamente dito. Acontece, meus amigos e minhas amigas, é importante entender que nesse texto aqui nós estamos em 1868. Nessa época não se conhecia ainda a genética, não se conhecia o cromossomo, não se conhecia o gene, ou seja, não se sabia do que era informação genética, não se sabia o que era código genético. Como não se sabia ainda o que era um cromossomo, nem Allan Kardec, nem nenhum cientista dessa época, nem nenhum pesquisador dessa época tinha como saber que o amadurecimento do organismo através de uma célula primordial se dava através de um código genético, de uma receita genética com aquela longa cadeia de aminoácidos, né? com aquelas 4 letras mágicas, que são as letras da vida, né, que são as substâncias timina, adenina, citosina e guanina, né? A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina, são as quatro moléculas de bases nitrogenadas que essas 4 moléculas ou letras, como os geneticistas costumam aludir, essas 4 letras elas formam toda a vida conhecida no nosso planeta, desde uma simples bactéria, desde um fungo, desde uma mosquinha, um mosquito, uma formiguinha, até uma zebra, um elefante, uma girafa, um abacateiro, uma aveleira, uma goiabeira, uma árvore, um coqueiro, uma tomateira, até chegar nos primatas superiores, como macacos, chimpanzés, gorilas, e até chegar de novo ao que se diz ápice da criação, nós, seres humanos. Toda a vida na Terra, de uma mangueira até nós, todos esses seres compartilham essas 4 letras químicas formadas pela timina, adenina, citosina e guanina. Acontece que Allan Kardec não sabia disso nessa época. Allan Kardec não tinha esse conhecimento. O próprio Charles Darwin, né, que o naturalista Charles Darwin, naturalista e biólogo que nos apresentou ao mundo a teoria da evolução das espécies, baseada na seleção natural, e isso foi no mesmo século de Allan Kardec, nos idos de 1800 e alguma coisa. Porém, o próprio naturalista, né, o próprio Charles Darwin não conhecia o núcleo da célula, não conhecia a estrutura genética da célula. Então, realmente, na época, acreditava-se que era o sangue, que era o provedor da vida, que era o sangue que concedia as formas orgânicas, no caso dos animais. No caso dos vegetais, era a seiva, né, que é o homólogo do sangue nos vegetais. Assim como nós, seres orgânicos, temos o sangue, os vegetais, as árvores, as plantas, as samambaias, possuem a seiva. E era muito natural que, nessa época, se admitisse a seiva nos vegetais e o sangue nos animais superiores, os responsáveis pelo aparecimento da vida. Até hoje, até nos dias de hoje, o sangue tem uma conotação meio mística, uma conotação meio preciosa, meio mágica. Até hoje se fala no sangue sagrado de Cristo. Até hoje ainda se usa termos como sangue bom, sangue ruim. Vocês já ouviram? Ah, fulano de tal tem sangue bom. Então até hoje ainda carregamos
essa peculiaridade provocada por esse erro aí de mais de 2 séculos atrás. Mas é para isso que serve o conhecimento, né? É para isso que nós estamos estudando, para evoluir, para amadurecermos as nossas ideias, amadurecermos então a nossa compreensão acerca das coisas do universo e da vida que tanto nos cercam. E é esse um dos objetivos principais do nosso estudo de a Gênese. Então é isso, eu vou estar terminando por aqui essa nossa videoaula. Até a próxima semana, então, onde teremos a nossa videoaula 41. Essa foi a videoaula 40. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí na aba de comentários. Não deixem, por favor, de deixar o seu gostei se gostou. Se não gostou, obviamente, pode deixar o seu não gostou. De preferência, até que exprima o motivo de não ter gostado. Acredite que a opinião de vocês e o comentário de vocês me é extremamente importante para sempre aprimorar o canal, sempre aprimorar o conteúdo, porque o objetivo desse trabalho é para vocês, é para enriquecê-los de ciência, de doutrina espírita, desmistificar mitos e trazê-los ciência de qualidade também. Então, muito obrigado. Mais uma vez, usem máscaras, não se aglomerem, lavem as mãos constantemente, cuidem da higiene pessoal, comam bastante frutas e legumes e tomem a vacina. Tomem a vacina. Só isso vai nos levar a voltar ao que um dia foi o normal. Paz e bem, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todas e todas.